Olá, pessoal. Bom, na aula de hoje, a gente vai aprender o modelo de Roth-Winters. Esse modelo eu diria que é o mais famoso da família de alisamento exponencial. Ele é bem parecido com o modelo que a gente viu na aula anterior, só que além daquele termo de level e crescimento, ele também vai adicionar um termo de sazonalidade. Bom, vamos começar com uma introdução, né? Inicialmente ele foi proposto em Holt em 1957. Depois o Winters em 1960 também trabalhou com ele. E aí o método, né? Aqui a gente começa sempre com um método, depois evolui para um modelo. Então o método recebeu o nome dos dois, né? Por isso ficou Holt-Winters. Bom, ele vai ser baseado em três equações de alisamento. Uma para o level, outra para a componente de crescimento e vai ter uma terceira componente que vai ser de sazonalidade, que também vai ser um alisamento exponencial. Existem duas versões dele. A Roth-Winters aditivo. Aditivo é porque a sazonalidade entra no modelo de Roth de uma forma aditiva, e também a Roth-Winters multiplicativa. Nesse caso, a sazonalidade entra de uma forma multiplicativa. Tá? A gente vai começar com o aditivo. Tá? Então, primeira seção, Roth-Winters aditivo. É, bom, ele é baseado naquela decomposição aditiva que a gente viu lá nas primeiras aulas, na aula 2. A gente viu que a decomposição aditiva era quando a gente escrevia lá a nossa série temporal como sendo uma componente de tendência, mais uma componente de sazonalidade, mais uma componente de ruído, né? Bom, para começar, vamos definir aqui o M como sendo o tamanho do ciclo sazonal e ST, né, o processo chamado de ST, como sendo a nossa componente sazonal. Tá? Então, por exemplo, se a gente tem uma série mensal, a série mensal tem 12 observações no ano, então o M seria 12. Se a nossa série é bimestral, né, o ano tem 6 bimestres, então o M seria 6 e assim por diante. Tá? Bom, para construir um modelo, a gente vai assumir que a previsão um passo à frente vai ser formada por a componente de tendência, tá? Tendência aqui, eu tô tomando, a gente vai tomar a soma da componente de level com a componente de crescimento. É como se a componente de level fosse uma tendência de curtíssimo prazo e a componente de crescimento, né, ela pega a tendência em períodos maiores, né? Então seria uma componente de tendência de longo prazo, tá? Então a gente vai assumir que a previsão passo à frente vai ser a soma então da componente de tendência, que é a soma do level, o crescimento, com a de sazonalidade, que vai ser o S, tá? Então aqui previsão passo à frente é a soma das duas componentes, né? Com a de sazonalidade. O detalhe é que a componente de sazonalidade, notem que o tempo dela, né, não vai estar no T-1, ela vai estar no T-M, porque ela vai estar utilizando a informação do ano anterior, né, ou melhor, do ciclo sazonal anterior. Então, por exemplo, se a previsão é para janeiro, né, desse ano, então vai utilizar janeiro do ano passado. Se a previsão é para abril desse ano, vai utilizar abril do ano passado. Bom, e para construir a componente de level e a componente de crescimento, a gente já viu na aula anterior como que faz, tá? Então, primeiro a gente vai abordar hoje como que a gente obtém essa componente de sazonalidade. Então, para isso, primeiro passo, a gente vai definir essa variável, a z de t, tá? Como sendo um novo processo. Então, z de t, ele vai ser a série observada, né, subtraída da componente de level e da componente de crescimento, tá? Lembrando que level com crescimento é tendência. Ou seja, esse processo ZT, ele vai ser aquilo que a gente chamava lá nas primeiras aulas de série com tendência ajustada, tá? Então a série com tendência ajustada nossa vai ser a série Z. Lembrando, né, que tendência ajustada é quando a gente pega e retira a tendência da série, tá? Que é o que a gente fez aqui.
E aí o que vai sobrar para a série Z, tá? Por esse tipo de decomposição, né? Se a gente vai e tira o T do Y, o que sobra vai ser uma mistura de sazonalidade com ruído, né? Mas a partir dele, a gente consegue trabalhar e extrair a sazonalidade, tá? Então, para isso, o que o Roth Winters proporam foi utilizar um novo alisamento exponencial, só que daí aplicar ele para essa série Z de T, tá? E a diferença é que esse alisamento exponencial, né, ele vai ser aplicado com intervalos sazonais, tá? Bom, então para isso, a gente vai definir um gama, né, como sendo aquele parâmetro de alisamento exponencial, tá? Só que no caso aqui para esse alisamento exponencial sazonal que a gente vai fazer. Então, gama pertence ao intervalo 0 e 1, tá? Bom, e a partir daí, a gente escreveria a série S de t como sendo então um alisamento exponencial sazonal a partir do z, ou seja, ele vai ser, né, o S de t vai ser um gama vezes a z de t mais um gama, um menos gama, vezes a z de t, só que agora, né, no ciclo sazonal anterior, ou seja, em t menos m. Aí depois, no próximo passo, né, o outro peso é o anterior multiplicado por um menos o gama, né? E só que aí, mais um ciclo sazonal anterior, ou seja, a gente vai ser no t menos 2m e assim por diante, tá? Lembrando, né, que sempre que a gente utiliza alisamento exponencial, os pesos formam um decaimento exponencial, tá? Bom, essa equação a gente consegue escrever ela nesse somatório, né? Tá? Bom, e aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá atrás. A gente separa o primeiro termo, né, que é o termo que tem i igual a zero. Então ele vem aqui, gama z de t. Aí do que sobra, a gente pega e tira de dentro do somatório o menos o gama. Tá? Então sobrou esse somatório, né? Ele começando no 1, porque o termo zero a gente tirou, e aqui ficou elevado a i menos 1, né? Bom, e aí a gente faz aquela transformação, né? A gente chama de j o i menos 1, tá? Então chamando de j o i menos 1, aqui no somatório agora, o j vai começar no zero, né? A gente passou para o j, né? Onde era 1, agora é zero. Onde estava elevado a i menos 1, ficou elevado a j. E aqui, né, se o j é i menos 1, o i é j mais 1. Tá? Então, substituindo esse i por j mais 1, né, a gente consegue escrever nesse formato, né? O z no índice t menos m, e aí subtraindo o jm. Tá? Aí, quando a gente pega esse somatório e compara com essa expressão que está aqui em cima, a gente nota que elas são iguais. A única diferença é que aqui, onde está t, aqui embaixo está no t menos m. Ou seja, se essa daqui de cima era o s de t, essa que está aqui embaixo vai ser o s de t menos m. Tá? Então, juntando essas coisas, a gente chega nessa equação aqui de baixo, né? Então, notem que o S de t ele pode ser escrito como gama z de t mais 1 menos o gama vezes ele mesmo, só que no ciclo sazonal anterior. Tá? E aqui tem de novo, né, aquela ideia de alisamento exponencial. Ele sempre faz um balanço entre o cara que foi observado, né, no caso aqui o z de t, e o cara que seria a previsão dele baseado no ciclo anterior, tá? No caso aqui o st menos m. Bom, e agora, né? Como a gente já deduziu a equação, a gente pode pegar esse z de t e voltar para o que ele era, né? Lembra que a gente definiu o z de t como sendo y de t menos a componente de leve menos a componente de crescimento? Bom, então nisso a gente chega nessa última equação, tá? E essa última equação vai ser a nossa componente sazonal, tá? Bom, com isso, então a gente consegue agora escrever o que seria o método de Roth-Winters aditivo, tá? Então vamos lá. O Roth-Winters aditivo ele vai ser dado por essas quatro equações. A primeira é aquela de previsão, né, que a gente viu lá atrás. A segunda é a de level,
E aí aqui na de level tem um detalhe, né? Como o level ele sempre tenta captar a tendência de curto prazo, aqui o level ele é calculado para a série com sazonalidade ajustada, ou seja, para a série com o termo de sazonal retirado do termo sazonal. Tá? Então por isso que aqui fica YT menos a componente sazonal, né, no ciclo anterior. Tá? Bom, e daí essa outra parte aqui já é igual era no método de Holt, né? Bom, a componente de crescimento fica exatamente igual já era no Holt, né? Porque ela é um alisamento exponencial aplicado às variações do level. Então aqui fica a mesma coisa. E aí a componente de sazonalidade é a que a gente acabou de deduzir no slide anterior, tá? Bom, eu vou pedir para vocês guardarem então que aqui no level veio esse termo, né, que seria a série com sazonalidade ajustada, tá? E guardarem que aqui na componente sazonal, no S, a gente utiliza esse termo que é a tendência ajustada, tá? Porque depois, quando a gente for ver o Holt Winters multiplicativo, tá? Essas duas coisas vão mudar, ok? Bom, então vamos lá, os parâmetros desse modelo. É o alfa, né? Que o alfa, o beta estrela, né? E o gama, tá? Que são os parâmetros de alisamento. Aí a gente também tem os parâmetros de inicialização, né? No caso, o L0, que é o level no tempo inicial, né? No zero. Né? O B0, que é o crescimento no tempo inicial, né? No tempo, ou melhor, no tempo zero. E aí, para sazonalidade, notem que aqui a gente não vai precisar só da componente no tempo zero, a gente vai precisar também do ciclo sazonal inteiro, né? Antes do zero. Tá? Isso ocorre por conta disso aqui, ó. Notem que a componente de sazonalidade, ela depende do ST-M. Ou seja, imagina que eu quisesse calcular o S1, né? O S1 dependeria do S11 menos M, né? Ou melhor, menos M mais 1, tá? Que é esse termo aqui. Depois, quando eu quisesse calcular o S2, ele dependeria do S2 menos M, que é esse termo. E assim por diante, até quando eu quisesse calcular o SM, aqui dependeria do S0, que é esse termo. Ou seja, aqui eu preciso de M variáveis para inicializar o processo de sazonalidade. Tá? E eles pertencem, portanto, então, né, esse vetor ao RM. Tá? Bom, e agora a gente vai para aquele outro passo, né? Uma vez que a gente tem o método, né, deduzido, a gente consegue criar um modelo estocástico a partir dele. Tá? E para isso a gente vai assumir que os erros são aditivos. Tá? Da mesma forma que a gente fez lá atrás. Então a série YT, né, ela é a previsão dela, que aqui é dada pelo MT, né, a previsão um passo à frente, mais a componente de estocástica, né, no caso o nosso epsilon, que a gente sempre assume como sendo um ruído branco. Tá? Bom, fazendo isso, né, naquelas equações, quatro equações que a gente acabou de ver, né? E aí, com um pouquinho de álgebra, a gente consegue escrever isso como modelo de espaço de estado, tá? Para quem não lembra como faz isso, dá uma olhadinha na aula anterior, é bastante simples, tá? E aí, né, partir da equação anterior e chegar nessas quatro equações, que é o modelo de espaço de estado linear, eu vou deixar como exercício para vocês, é o exercício um, tá? É bastante simples, tá? É basicamente só ir isolando o que a gente interesse naquelas equações anteriores e reescrevendo, tá? Mas eu vou deixar de exercício para vocês treinarem um pouco essa parte, tá? E aqui o beta, né, é a mesma coisa do modelo de Holt, né? Ele é o alfa vezes o b estrela, tá? O exercício 2 também é a mesma ideia do que a gente fez lá atrás, tá? Então aqui eu peço para vocês pegarem o yn mais h, ou seja, você pega essa primeira equação e escreve ela no tempo n mais h, tá? E aí eu peço para vocês deixarem todo mundo aqui, né, dependendo das componentes no tempo n, né, a não ser as componentes de erro, né?
E aí, para fazer isso, é bastante simples, né? A gente fez na aula anterior. Então, a gente escreve, né, essa primeira equação no tempo n mais h, e aí a gente vai usando a componente de leve, de crescimento, para ir retornando, tá? Então, você vai reaplicando até que você chega nisso aqui, né? A componente de leve no tempo n e a componente de crescimento também no tempo n. Tudo bem? Aí a componente de sazonalidade pode deixar ela tá no tempo original, né? Tá? Porque para ela a gente vai ter um tratamento especial na hora que a gente for calcular o valor esperado, tá? Bom, então com isso a gente já consegue abordar como que seria a previsão desse modelo, tá? Para fazer isso a gente vai começar vendo como que é a previsão da componente sazonal, tá? E depois a gente junta as coisas para a gente ter a previsão do modelo. Bom, notem que para a gente calcular a previsão do modelo, né, ou seja, do yn mais h, a gente vai precisar calcular esse valor esperado, né, do s no tempo n mais h menos m. Tá? Para quem perdeu isso aqui, ó, o que eu estou dizendo é, na hora que a gente for calcular o valor esperado desse cara, a gente vai ter que calcular o valor esperado desse s no n mais h menos m. Tá? E é isso que a gente vai ver agora. Bom, aí eu vou separar aqui primeiro em duas situações para a gente entender como que fica, tá? E depois eu vou juntar tudo. Bom, primeiro vamos pensar no que acontece se o h é menor que m. Se o h é menor que m, então essa expressão, né, n mais h menos m, né, como h é menor que m, ela continua sendo menor que n, né? Ou seja, tudo isso aqui é menor ou igual a n. Tá? Se é menor ou igual a n, quando a gente calcula esse valor esperado condicionado na informação prévia até o tempo n, como esse índice que está aqui embaixo é menor que n, significa que essa componente já foi observada, né? Que essa variável já foi observada. Ou seja, o valor dela é ela mesma. Bom, pessoal, e daí na outra situação, quando o h é maior que m, né, vai acontecer que o índice aqui do s, né, ele ainda vai ser maior do que o n. Né? Se ele é maior do que o n, essa variável s não foi observada, né? Então a gente vai ter um pouco mais de dificuldade para calcular esse valor esperado, né? Só que a gente vai definir aqui uma variável, que eu vou chamar de k, como sendo o menor número inteiro positivo, tal que, né, o n mais h subtraído k vezes, né, o tamanho do ciclo sazonal é menor que n. Tá? Isso aqui já vai fazer sentido, essa variável. Tá? Então vamos lá. Essa variável Sn mais h menos m, pode ser escrito dessa forma, né? Porque se a gente volta, deixa eu voltar um slide. Opa, aqui. Se a gente voltar nesse slide, né? Por essa equação da componente sazonal, se a gente reescrever ela naquele índice, né? N mais h menos m, né? A gente chega aqui, né? Só que daí a gente vai ter a situação que esse cara, né? O Sn mais h menos dois ciclos sazonais ainda não foi observado. Se ele ainda não foi observado, a gente pode pegar e reaplicar a equação, né, e vir aqui para essa variável, né, que subtrai três termos sazonais, três ciclos sazonais, tá? E aí na hora que a gente faz isso, né, aparece aqui a componente do erro, né, no tempo n mais h menos 2m. Bom, e a gente pode continuar fazendo isso, né? Se a gente fizer k vezes, a gente vai chegar aqui no S, n mais h menos k ciclos sazonais, que é o primeiro deles que é o, né, depois de várias reaplicações, é a primeira que foi observada. Então a gente vai reaplicando até chegar no primeiro que foi observado, tá? Se ele foi observado, né, e aí aqui a componente de erro, a gente soma elas, né? K menos uma vez, né? Aqui fica menos I
subtraindo do N mais H menos IM, né, que o I é o índice do somatório, tá? Mas o importante, o principal aqui é essa parte, tá? Então, entenda assim, se a variável não foi observada, a gente pode ir reaplicando ela, né? Até que depois de uma quantidade de K ciclos sazonais, a gente chega numa variável que foi observada, tá? Bom, e daí fica simples, né? Porque quando a gente calcular o valor esperado, né, do Sn mais H menos M, tá? Esse valor esperado vai dar o valor esperado desse cara, que é conhecido, né? Porque ele já foi observado no tempo n, tá? Então esse valor esperado é o valor dele. E o valor esperado de toda essa parte do somatório, como nenhuma componente de nenhum termo de erro, né, desses um ainda foi observado, então tudo isso aqui dá zero. Tá? Então o valor esperado aqui é simplesmente o Sn mais H menos Km. Bom, e daí a gente consegue juntar as duas situações em uma só, tá? A gente consegue escrever aquele valor esperado do Sn mais H menos M nesse formato, né? Notem que aqui vem essa variável H mais M, tá? E ela a gente define como sendo eu estou mantendo aqui a anotação do Hindman, tá? Mas essa variável a gente vai definir ela como sendo o resto, né, da divisão de h menos 1 por m somado com 1, tá? E eu deixei aqui um exemplo para vocês verem como isso funciona. Então vamos supor que a gente está trabalhando com uma série que o ciclo sazonal dela é 12, né? Por exemplo, uma série mensal que tem ciclo anual. Então a cada 12 observações, né, a gente teria o ciclo sazonal completo. Tá, então vamos pensar que o H é 1. Se o H é 1, né, nessa equação, 1 menos 1 deu zero, né, divide por M, né, pega o resto, deu resto zero, soma 1. Tá? Então aqui o H mais M deu 1. Tá? Então esse valor esperado, né, seria, aqui no caso, né, o valor esperado do Sn menos 11, tá? Fica simplesmente o valor esperado dele, como ele é conhecido, né? O índice dele está antes do n, então fica ele mesmo. A mesma coisa vai acontecer com h igual a 2, tá? E depois, vamos pular direto para o h igual a 12, tá? Aqui, quando a gente faz o resto, né? Ficaria o resto da divisão de 11 por 12, que, que resta desculpa, o resto da divisão de 11 por 12 resta 11, né? E aí quando eu somo com dá 12, né? Então aqui o H mais M é 12, tá? Então aqui ficaria o valor esperado, né? De N mais 12 menos 12, né? Ou seja, o valor esperado de Sn, que ainda foi observado, aqui dá o próprio Sn. Então no 13, né? Agora, quando a gente faz isso, né? Aqui eu faço 13 menos 1 deu 12, 12 eu divido por 12, né? Resta zero, né? Então toda essa parte aqui deu zero, com mais um deu 1, né? Então agora o valor esperado do Sn mais 1, tá? Como a gente só conhece até o n, esse cara é desconhecido, tá? Mas essa expressão me diz que ele é o próprio Sn menos 11, tá? E daí quando a gente for fazer para o 14, vai ser o Sn menos 10. Depois para o 15 seria o Sn menos 9 e assim por diante, tá? Até lá, passado 2 anos, né? Previsão para 2 anos, o H é igual a 24, né? O H mais daria 12. Então a previsão por Sn mais 12 seria de novo o Sn. Tá? Aí para o 25, né? O Sn menos 11. Para o 26, o Sn menos 10 e assim por diante. Ok? Notem, né, que o que essa expressão faz é sempre voltar no último ciclo sazonal, né, na última componente sazonal observada que tem que está na mesma posição do ciclo sazonal, tá? É aquela ideia, né? Se você quer prever janeiro, né, ela volta no último janeiro que foi observado. Se você quer prever fevereiro, volta no último fevereiro que foi observado e assim por diante.
tá? Bom, então agora a gente consegue calcular a previsão do modelo, né? Então eu peguei aquela equação que eu deixei para vocês provarem lá no exercício 2, tá? Copiei ela aqui, tá? Então a previsão pontual, né, o y chapéu n mais h dado n, né, que é esse valor esperado, né, seria o valor esperado então dessa equação. Notem que aqui, né, essa parte do ln mais o hbn já é conhecido, né, então ele se comporta como uma constante, tá? Aí o valor esperado do Sn mais h menos m é o que a gente acabou de ver, né, então aqui aparece o h mais m, né, e aí essa última parte aqui são todos componentes aleatórias, né, com média zero, que ainda não foram observados no tempo n, então o valor esperado de tudo isso dá zero, ok? Então a previsão pontual do modelo é bastante simples, né? Simplesmente a última componente de leve observada, h vezes a última componente de crescimento observada, mais a última componente sazonal observada para o mesmo período, né? Bom, aí a variância ela é simples de chegar nessa equação, tá? Só que precisa de um pouco mais de álgebra, tá? E eu decidi colocar o resultado direto aqui para não ficar muito pesado essa aula, tá? A ideia seria, para chegar nela, seria bastante simples, né? Ela seria a variância desse termo, né? Porque essa primeira parte... Ah, desculpa, pessoal. Né? A gente teria que pegar o Sn mais h menos m, voltar lá naquela equação que a gente deduziu, tá? Essa equação aqui, tudo bem? E aí, quando a gente fosse calcular a variância do Sn, né, ficaria, né, a gente copiaria lá o Sn mais h menos m, né, substituiria ele por essa expressão, e aí calcularia a variância, né, e teria que ir combinando as componentes de erro né, que tem o mesmo índice, tá? É relativamente simples, e bom, a gente chegaria então nessa equação, tá? Notem que o K aqui é o mesmo K que a gente definiu lá atrás. Bom, aqui eu deixo um exercício para vocês, né? O exercício 3, tá? É mais para fixar a matéria, tá? Então, vamos lá. Pegando uma série temporal trimestral, né? Trimestral com 4 observações por ano, né? E com ciclo anual, né? No caso, m igual a 4, né? Aplicando nessa série um modelo de Roth-Winters aditivo, né? Então, nessa tabela, eu listo aqui os últimos 5 valores da série, né, com os respectivos componentes, né, do modelo. Então, lá, o componente de level, a componente de crescimento e a componente de sazonalidade. Aí eu passo aqui o valor dos parâmetros, tá? Então, na primeira parte da equação, eu peço para vocês suporem que lá, né, na próxima observação, né, que seria o terceiro trimestre de 1993, foi observado 4.820, ou seja, o valor do y aqui embaixo seria 4.820, tá? E aí eu peço para calcular a componente de leve, a componente de crescimento e a de sazonalidade, ou seja, preencher a linha, né? Tá? E deixo aqui os valores de resposta para vocês poderem conferir, tá? Feito isso, eu peço para calcular também a previsão pontual dos próximos 5 trimestres, tá? Então aqui o terceiro de 93 já foi observado, tá ok, né? Aí eu peço para calcular lá o quarto trimestre de 93, o primeiro de 94, até o quarto trimestre de 94. Tá? E deixo aqui também os valores para vocês poderem conferir. Tá? Eu vou deixar mais um exercício, né? No caso, exercício 4, tá? Que é para vocês fazerem a mesma coisa que a gente fez na aula anterior, né? Com relação à tendência dumping. Né? Na aula anterior, a gente pegou o modelo de Holt, né? E acrescentou a tendência dumping, né? Lá, basicamente, só multiplicando
né, toda vez que aparecia a componente de crescimento, né, multiplicava ela por um parâmetro φ. Foi φ que a gente usou lá? Acho que foi, né? Bom, aqui seria a mesma ideia, né? Multiplica. É φ, né? Tá aqui embaixo. Né? Seria a mesma ideia, né? Multiplica por φ também, toda vez que aparece a componente de crescimento. Então vocês voltam ali no modelo de Roth-Winters, né? E multiplica por φ toda vez que aparece o crescimento. Aí depois eu peço para escrever como modelo de espaço de estado, né? Fazer aquela assumir erros aditivos, né? E escrever né, naquele formato que para todas as componentes aparece o termo de erro, tá? E por último, né, concluir que a previsão desse modelo, né, de Roth-Winters com tendência a dumping seria dado por essa equação. Tá? Notem que essa primeira parte aqui é do modelo do Roth com dumping, né? E essa segunda parte é a previsão da componente de sazonalidade que a gente acabou de ver. Tá? Então vamos lá, passando agora para o Roth-Winters multiplicativo. Tá? Nele, é bem parecido com o anterior, eu vou passar as coisas bem mais rápido, tá? Então, o objetivo do Roth-Winters multiplicativo é que a previsão do modelo seja algo nesse formato, né? Lá a componente de level mais o HBN, né? Que seria aqui a previsão de Roth, né? Só que daí multiplicado, né? E não mais somado como estava antes, né? Agora multiplicado pela previsão da componente de sazonalidade, tá? Nota que aqui o H mais M é o mesmo que a gente acabou de ver, tá? Se aquele modelo que a gente do caso aditivo, né? Ele é baseado na decomposição aditiva, né? Que seria T mais S mais E. Esse aqui ele é baseado na decomposição T, né, que é a tendência, multiplicado pela sazonalidade, mais uma componente de ruído. Tá? Então a ideia, né, no modelo de Roth-Winters multiplicativo é exatamente a mesma. Né? Fazendo, né, a mesma coisa que a gente fez lá atrás, a gente chegaria nessas quatro equações. Tá? E aí, lembra lá que na hora que a gente viu aquele modelo, eu pedi para vocês guardarem, né, que o cara que vinha aqui multiplicando o alfa, né, multiplicado pelo alfa, lá era a série com sazonalidade ajustada, tá? Aqui é a mesma coisa, só que lá, como a sazonalidade entrava de uma forma aditiva, né, aqui ficava y menos a componente sazonal. Agora, como ela entrou multiplicada, né, aqui fica y dividido pela componente sazonal, tá? O resto é a mesma coisa. A componente de crescimento é a mesma, só que a componente de sazonalidade, né, como a tendência está multiplicada pela sazonalidade, aqui vem a série, né, com tendência ajustada. Aqui a tendência ajustada, né, ela fica dividido pelo termo de tendência, né, e não subtraído como estava lá atrás. Ok? Basicamente só essas duas coisas que mudam do modelo aditivo para o modelo multiplicativo. Tá? É, uma observação sobre esse modelo é que enquanto o aditivo pode ser aplicado para qualquer série, né, o multiplicativo, tá, ele é restrito para séries positivas. Né? Se essa série tem valores zeros ou negativos, você pode ter problema com essas divisões. Tá? Então, por conta disso, a gente tem que restringir ele só para séries estritamente positivas. Tá? Bom, na observação 2, só coloquei o que eu acabei de comentar, né? Essa parte é a série com sazonalidade ajustada, né? E essa segunda parte, né, que está aqui embaixo, é a série com tendência ajustada. Bom, e daí fazendo a mesma coisa de sempre, né? Assumindo erros aditivos, então o método, né, do Roth-Winters multiplicativo, a gente transforma ele num modelo de Roth-Winters multiplicativo, né? E aí a gente consegue escrever no formato de modelo de espaço de estado que a gente chega nessas equações, tá?
De novo, fazer isso é bastante simples, né? Para quem esqueceu, é só dar uma olhadinha na aula anterior. E eu deixo isso como sendo exercício 5 para vocês, né? Saírem dessas quatro equações, assumir que o modelo tem erros aditivos e aí chegar nessas quatro equações, tá? Um detalhe que vem aqui, pessoal, é que enquanto lá atrás, né, os modelos de espaço de estado que a gente chegava eram todos, né, lineares, aqui não mais, tá? Esse modelo que a gente chega, ele, ele não, a gente não consegue escrever ele naquela forma matricial que a gente conseguia fazer com os outros modelos, né? Esse modelo aqui é impossível de escrever naquela forma, ele é um modelo de espaço de estado não linear, tá? Isso ocorre, né, basicamente porque nota que o que multiplica, né, aqui as componentes de erro são funções, né, e não simples, são funções também das outras componentes, né, e não só dos parâmetros. Tá? Então, por exemplo, aqui tem o S dividido, né, aqui também, aqui tem a componente de tendência, né, dividindo, ok? Bom, e aí a previsão pontual desse modelo é fácil de mostrar, né? Ela é dada por isso aqui. Tá? Eu não vou fazer a demonstração porque seria basicamente a mesma coisa que a gente fez lá atrás. Tá? A variância, tá? Previsão pontual é fácil de deduzir essa equação. Tá? Mas a variância já é complicada. Tá? Eu, pelo menos, desconheço, tá? Qualquer lugar que esteja calculado isso. Desconheço algum livro que tenha isso calculado. Se alguém encontrar, por favor, deixe nos comentários, me avisa. Bom, então essa aula a gente para por aqui, tá, pessoal? Na próxima aula eu vou dar alguns exemplos direto no R, vou abrir o R e mostrar, né, as funções do R para ajustar esse modelo. A gente vai ajustar para algumas séries, tá? Bom, então por hoje a gente para por aqui, tá? Até mais, então, tchau, tchau.